E aí, pessoal, continuando o nosso vídeo, para a parte 3 e a parte final, a gente vai começar a montagem dos diagramas com os valores que a gente conseguiu no vídeo passado, tá? Antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa para a gente não se perder. No primeiro diagrama, que é o diagrama de esforço normal, tá? A gente vai ter que tudo que tiver na primeira barra, tá? Tudo que tiver para a parte de dentro é negativo, parte de fora, positivo. Para a segunda barra, que é essa barra, tudo que tiver para a parte de baixo, negativo, cima, positivo, certo? Já para a nossa barra do lado direito, tudo que tiver para o lado de dentro, positivo, e para o lado de fora, negativo, tá? Esses são os dos esforços normais, certo? Já para os esforços cortantes, tá? Para os esforços cortantes, a gente vai ter o seguinte: tudo que tiver para o lado de dentro, negativo. Tudo que tiver para o lado de fora, positivo. Para o lado de baixo, na segunda barra, negativo. Cima, positivo. Agora, já na terceira barra, que é essa da lateral, tudo que tiver para o lado de fora dessa barra é positivo. Dentro, negativo. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? O diagrama de momento fletor, ele já vai ser ao contrário, tá, desse. Então, a gente tem que prestar muita atenção também, que cada diagrama é diferente. Tudo que tiver para o lado de fora, negativo. Dentro, positivo. Segunda barra, cima, negativo. Baixo, positivo. E para a nossa última barra, fora, positivo. Dentro, negativo. Certo? A gente tem que tomar bastante cuidado na hora de montar os diagramas para a gente não se perder, tá? Nesse passo a passo. Então, a gente tem que ficar bem atento para não para tomar esses devidos cuidados. Tá? Então, a gente vai entrar para o nosso primeiro diagrama, certo? O diagrama de esforço normal. Então, vou escrever aqui. Pessoal, deixa eu só fazer uma correção. Aqui no diagrama de esforço cortante, tudo que está... Deixa eu ver se... Esforço normal, para fora, negativo. Aqui para dentro vai ser positivo e para fora vai ser negativo, tá? Então, me desculpe, mas eu me enganei nessa parte. Então, é bem complicadinho, a gente tem que prestar bem atenção para a gente não se perder, tá certo? Tá, agora vamos começar no primeiro diagrama. Nosso diagrama de esforço normal. A gente vai pegar o nosso corte S1, que foi o nosso primeiro corte, tá? Então, deixa eu pegar aqui ele. Corte S1 está aqui. Então, a gente pode ver que o nosso corte S1, ele ia aqui, ó, corte S1, de 0 até 2, certo? E a gente vê que a normal ela é constante a menos 11, de 0 até 2, tá? Então, vamos ver. Então, aqui, como a gente sabe, para dentro é negativo. Então, de 0 até 2, que era até aqui mais ou menos, a gente vai ter menos 11, certo? Agora a gente vai pegar o corte S2, que era de 2 até 5. A gente vai achar a nossa força normal, ela continua constante, certo? Menos 11. Então, eu vou com menos 11 até o final. Tá? Então, a nossa primeira barra concluída. A gente vai pegar agora o nosso corte S3, que foi o corte que a gente fez nessa barra, lembra? Então, vamos lá. Corte S3, deixa eu só pegar ele aqui. Onde é que eu deixei esse corte S3?
Tá, eu achei. Tá aqui, o nosso corte S3, ele era de 0 a 6, certo? E a minha normal, ela varia constante, menos 12, certo? Então, de 0 a 6, eu sei que é menos 12. Então, eu sei que o negativo é a parte de baixo. Então, eu vou constante esse valor até a outra ponta. E isso aqui é menos 12, certo? Esse final aqui era o corte S4, tá? Deixa eu dar uma pegadinha no corte S4 aqui. Tá aqui. O corte S4 era de 0 a 5, então era a barra inteira. O corte S4, a normal, valia menos 19. Constante também, certo? Então, normal, para cá, é o lado de fora, o negativo, a gente pode ver. Menos 19. Então, o nosso primeiro diagrama já está concluído, certo? Agora, a gente vai para o segundo diagrama, que é o diagrama de esforço cortante. A gente vai fazer a mesma análise, pessoal. A gente vai pegar o primeiro corte, o segundo, o terceiro corte e o quarto corte, certo? Tá, então vamos pegar primeiro corte, tá aqui, para força cortante. Lembrando que esse primeiro corte era de 0 até 2, então não era a barra toda, tá? Então, o primeiro corte, a gente vê que a cortante é nula. A gente não tinha força cortante. Então, a gente vai ver o segundo corte, que era de 2 até 5. Então, a cortante ela é constante de menos 12. Então, o que eu vou ter? Até esse primeiro ponto aqui, ela era nula, certo? Ela só começa a partir desse ponto e vai constante até em cima, e isso vai valer menos 12, certo? Tá, agora a gente vai para o nosso corte S3, tá? Deixa eu dar uma pegadinha nele aqui, S3, tá aqui. Tá aqui, corte S3. A gente já nota que a gente tem uma expressão no corte S3 do primeiro grau. Isso significa que o nosso corte S3 ele ia dar uma reta para a gente. Então, a gente tem que saber que no nosso diagrama isso vai representar uma reta, certo? A gente vê, no ponto 0, ele começa em 11. E no ponto 6, ele termina em menos 19. Tá, então vamos ver. Ponto 0 começava em 11 positivo. Ponto 6, menos 19. O que isso significa? Significa que no ponto 0, que era o começo da viga, ele vai começar, certo? 11 positivo. Tá? A gente pode ver que é positivo, ó. Então, diagrama de força cortante, positivo para cima. Certo? E depois, no ponto 6, a gente vê que ele vai ficar negativo. Ele vai virar menos 19. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Menos 19. Então, essa, tá? Vai ser a nossa reta. Então, deixa eu traçar essa reta mais ou menos aqui para ver se eu consigo chegar. Ela não ficou muito reta no 19, mas vamos botar como se fosse aqui. Menos 19, pronto. Então, ele ficaria assim. Onde aqui é positivo e esse pedaço maior é negativo. Ele começa em 11, por isso a gente aplicou o ponto. E termina em menos 19, certo? Agora a gente vai pegar o nosso pedaço do corte S4, tá? Para a gente ver como é que esse pedaço se comporta. Deixa eu pegar aqui.
Vamos ver. O corte S4, a minha cortante, ela é constante e vale 12. Então, é bem simples. Eu sei que é positivo. O meu positivo, eu tenho que lembrar que ele é para dentro, certo? Aqui. Então, ele vai valer 12. Então, aqui, ele vale 12 positivo. Então, era mais ou menos isso que ia virar o nosso diagrama, certo? Agora, a gente vai passar para o nosso terceiro e último diagrama, o diagrama de momento fletor. Tá? A gente vai analisar o nosso primeiro corte, certo, pessoal? Que era o corte S1. Tá? Então, eu vou pegar aqui para a gente dar uma olhada no nosso corte S1. No nosso corte S1, o nosso momento ele é 0, certo? Então, de 0 até 2, a gente lembra que é o nosso primeiro corte, ele é 0. Vamos analisar de 2 até 5. De 2 até 5, a gente vai ter uma reta. A gente vai ver que é a expressão da reta. AX mais B é a reta. No nosso ponto 0, nosso ponto 2, ele vai valer 0, então ele começa em 0. E no nosso ponto 5, menos 36. Então, vamos botar aqui. Ponto 2 igual a 0. Ponto 5 menos 36. Como é que funciona esse diagrama? Para dentro, positivo, fora, negativo. Então, vamos lá. Eu sei que de 0 até 2 não tinha valor algum, então ele era 0, certo? E aqui a gente vê que é negativo. O negativo é para fora, então ele vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 36, aqui é 0. Eu vou ter esse triângulo negativo, certo? Então, esse vai ser a minha reta. A gente vai analisar agora para o nosso ponto S3, certo? Então, vamos pegar o S3 para a gente dar uma olhada. O nosso ponto S3, a gente já nota que ele vai mudar, tá? O nosso ponto S3, ele vai ser uma parábola. Uma parábola, porque como a gente pode ver, é uma função quadrática, certo? Como que funcionam as parábolas? Ela é positiva quando ela é assim, e quando ela é negativa, certo? Ela é assim, tá? O que acontece? Quando a gente for desenhar ela no nosso diagrama, como ela é negativa, a gente vai trocar também aqui. Ela vai ser negativa assim e positiva assim, tá? Isso só vale para o diagrama do momento fletor, tá? Se for o diagrama normal ou o diagrama de esforço cortante, não vale essa regra. Essa regra só para o diagrama de momento fletor, certo? A gente vê que a gente tem negativo, então a gente vai ter essa concavidade, tá? Agora, a gente sabe que no nosso ponto 0, ela vale menos 36, e no nosso ponto 6, menos 60. Então, a gente vai montar no nosso diagrama. A gente vê que ele é negativo para cima, certo? Então, vamos lá. Para o ponto 0 e para o ponto 6. Ponto 0, menos 36. Ponto 6, menos 60. Então, o menos 36, mais ou menos aqui assim, né? Certo? E o menos 60, mais ou menos
Mais ou menos isso aqui é assim, menos 60. Tá? Como a gente tinha visto, ela ia ser negativa. Então, negativa ela vai ficar uma coisa assim. Aqui assim, deixa eu botar aqui, ó. Negativa vai ficar aquela concavidade assim para cima, tá? Então vamos desenhar ela, vai ficar mais ou menos, né? Mais ou menos isso aqui assim. Claro que essa área ela é negativa, tá certo? Por final, a gente vai ter que analisar a nossa parte S4, tá? Vou pegar aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui onde é que eu deixei. Tá aqui. Então a nossa parte S4, ela vai ser uma reta onde para o x igual a 0 ela começa em 0 e para o x igual a 60 e desculpa, para o x igual a 5 ela vai ser 60, positivo, certo? Então, para x igual a 0, a gente vai ter 0. Para x igual a 5, 60. Separar isso aqui. Positivo. Então, o positivo a gente vê que é para o lado de fora, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O positivo é aqui, ó, como a gente pode ver. Então, para x igual a 0, que é o começo aqui, ela é 0. E vai ser 60. Positivo. Então, 60. Uma reta que vai fechar aqui e vai ser positiva. Então, fechou. Esse foi o nosso último diagrama. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um pouquinho mais longo, porque eu fiz passo a passo para vocês poderem entender bem como é que funciona o diagrama, certo? Se inscrevam no canal, dá uma força aí, dá um like aí no vídeo. E eu vou postar bastante coisa ainda sobre teoria das estruturas, tanto quanto a 1 e também a 2, resistência dos materiais e vários outros assuntos na área de engenharia, certo? Qualquer dúvida, põe no comentário. E por hoje é isso aí. Valeu, pessoal!